Boa tarde, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Junte-se a nós na Rádio JC Guaçucê e seja um sinal de evangelização. E que o Espírito Santo nos ilumine nesta tarde e que ele possa nos acompanhar todos os dias de nossa vida. Hoje é 3 de setembro de 2022 e que esse mês seja assim repleto de coisas boas para todos nós. Que seja assim um mês de muita cura e muita libertação para as nossas famílias. Passamos a apresentar agora o programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E eu convido você, amigo ouvinte, a ficar conosco até às 15 horas. Hoje aprenderemos mais sobre o Catecismo da Igreja. Hoje nós temos como tema a riqueza do Catecismo da Igreja. E lembrando que você pode mandar sugestões de tema através do 088-981-351790, que também é o nosso WhatsApp. Então, para a nossa tarde ficar ainda mais abençoada, invoquemos a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a riqueza do Catecismo da Igreja. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. São Gregório Magno, rogai por nós. Então, meus amados irmãos, iniciando este mês da Bíblia, o mês de setembro, vamos iniciar falando um pouco sobre a riqueza do Catecismo da Igreja Católica. Então, hoje temos um novo catecismo aprovado pelo Papa João Paulo II em 11 de outubro de 1992 e ninguém pode ensinar nada que não esteja em consonância com ele. É a norma da catequese. Como seria bom, meus amados irmãos, se fosse realmente assim. Mas, infelizmente, desde 92, de quando foi aprovado o Catecismo da Igreja Católica, pouco se é trabalhado ou nada se é trabalhado, pelo menos onde eu tenho ciência aqui na nossa diocese, com o Catecismo da Igreja Católica. O Papa aprovou o Catecismo e apresentou à Igreja através da Constituição Apostólica Fidei Deposito, o depósito da fé. Então, está aí uma dica do documento para que vocês, meus amados irmãos e ouvintes, possam dar uma lida, o que é que o Papa diz, como o Papa nos apresenta o Catecismo, na sua carta, na Constituição, aliás, na Constituição Apostólica Fidei Deposito, do Papa João Paulo II. E ele nos pede que o catecismo seja usado por todos, pastores e fiéis, assiduamente. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprirem a missão de anunciar a fé. Está no documento Fidei Deposito. Aos bispos reunidos em Santo Domingo, em 12 de outubro de 92, durante o quarto CELAM, o Papa disse: recentemente aprovei o Catecismo da Igreja Católica, o melhor dom que a Igreja pôde fazer aos seus bispos e ao povo de Deus. Trata-se de um valioso instrumento para a nova evangelização, onde se compendia toda a doutrina que a Igreja deve ensinar. Aos bispos do Brasil que estiveram com ele em visita ad limina apostolorum,
em 29 de janeiro de 96, o Papa, referindo-se à necessidade de bem formar a consciência do povo cristão, pediu aos bispos formai-lhe a consciência reta, coerente e corajosa. Deixai-me, desse modo, insistir sobre a conveniência de valerem-se todos do Catecismo da Igreja Católica, significativo reflexo da natureza colegial do episcopado, decorridos 3 anos desde que autorizei a sua publicação, para uma correta interpretação destas e de outras verdades de fé. Meus amados irmãos, aqui nós vemos a insistência de um grande santo da nossa Igreja Católica, o Papa São João Paulo II, para que os bispos ensinassem e incentivassem o povo cristão, o povo de Deus, a ler o catecismo, a conhecer as verdades de fé. Quantos males teriam sido evitados, o comunismo, a teologia da libertação, se os bispos tivessem ensinado o seu povo a lerem, a estudarem o catecismo da Igreja Católica, tivessem formado os catequistas com o catecismo da Igreja Católica. Todos esses apelos insistentes do Papa para que o catecismo seja usado constantemente na evangelização mostram a sua importância nesta hora difícil em que os católicos são tão ameaçados por tantas seitas e falsas religiões. O catecismo é hoje o nosso escudo de proteção contra as ameaças das falsas doutrinas e dos erros de doutrina que, infelizmente, são apresentados até mesmo por sacerdotes da nossa Igreja, em desacordo com o ensinamento do magistério da Igreja. Com o catecismo acaba a arqueologia religiosa, o subjetivismo moral e o relativismo doutrinário, onde muitos querem fazer a religião e a moral a seu próprio modo, a revelia da autoridade da Igreja. Vamos todos evangelizar, mas como manda a Igreja e não como eu quero. Isto seria irresponsabilidade de um desserviço prestado à Igreja. Vale a pena lembrar aqui porque nasceu este catecismo aprovado em 92 por São João Paulo II. O primeiro catecismo oficial da Igreja foi aprovado pelo Papa São Pio V após o Concílio de Trento. O concílio importantíssimo da Igreja, realizado em 1545 a 1563, isto é, com uma duração de 12 anos. Foi o início da grande reforma na Igreja após a calamitosa reforma protestante. Podemos dizer que este primeiro catecismo romano guiou a catequese da Igreja durante cerca de 429 anos. Em 1985, o Papa convocou o Sínodo, reunião de um grupo de bispos do mundo todo, especial para avaliar os 20 anos do Concílio Vaticano II. Sabemos que este concílio foi uma grande bênção para a Igreja, como gosta de dizer o nosso Papa, uma primavera para a Igreja. Mas, infelizmente, como sempre acontece, houve muitos abusos por parte daqueles que aplicaram mal as mudanças que o concílio aprovou, tanto no campo da doutrina da fé e da moral, como também na liturgia houve excessos que a Santa Sé precisou coibir. Por exemplo, surgiu o tal catecismo holandês, onde nem todo estava de acordo com os ensinamentos do magistério. Surgiu a tal teologia da libertação, muito perigosa, como mostrou o cardeal Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação da Fé e atual Papa Bento XVI, prefeito da Congregação
da Fé, da Sagrada Congregação da Fé, à época. No seu artigo Eu vos explico a Teologia da Libertação, a revista PR número 276 de setembro e outubro de 1984, páginas 354 a 365. Então, meus amados irmãos, nós já vimos aí que não é de agora que se combate a teologia da libertação. À época, o cardeal Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação da Fé, já combatia este grande mal, mas infelizmente ficou a prática, os resquícios, e ainda hoje nós vemos os males desta teologia em nossas dioceses, nas SEBs, principalmente nas SEBs, né? Por causa, sem dúvida, de todas essas contestações, abusos e erros, o Papa convocou o Sínodo para analisar os 20 anos do Concílio. É bom dizer que o Papa participou ativamente do Concílio. No término do Sínodo dos Bispos, pediram, no documento final, que o Papa providenciasse um novo catecismo para a Igreja. Sem dúvida, o Espírito Santo mais uma vez socorria a Igreja de ser naufragada nos erros de doutrina. O próprio Papa relata isso. Nessa ocasião, os padres sinodais afirmaram: muitíssimos expressaram o desejo de que seja composto um novo catecismo ou compêndio de toda a doutrina, tanto em matéria de fé como de moral, para que ele seja um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. Fidei Depositum, está lá no documento da Constituição Apostólica. E o Papa também sentiu essa necessidade urgente para a Igreja. Depois do encerramento do Sínodo, fiz meu este desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Discurso de encerramento do Sínodo, em 7 de dezembro de 85. E ele se alegra com o catecismo. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor neste dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé, Constituição Apostólica Fidei Depositum. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos a preocupação do Papa São João Paulo II, preocupação real e que, infelizmente, foi negligenciada por parte tanto dos leigos que não conheciam, como dos sacerdotes, dos bispos que não incentivaram o estudo do catecismo da Igreja Católica. Em 1986, o Papa constituiu uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo cardeal Joseph Ratzinger, para preparar o projeto do catecismo, como pediu o Sínodo. Uma comissão de redação composta por 7 bispos, especialistas em catequese, auxiliou a comissão principal. Foram recebidas sugestões de teólogos, exegetas e catequistas, bem como de todos os bispos da Igreja, das conferências episcopais, dos institutos de teologia e de catequética. O Papa assim expressou este trabalho. O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Constituição
Apostólica Fidei Deposito. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos que não foi de uma hora para outra. Foram 6 anos de intenso estudo, como nos afirma o Papa São João Paulo II na Constituição Apostólica Fidei Deposito, o depósito da fé. Como sempre, a Igreja não aprova nada de repente, nada do dia para a noite. Sempre requer muito cuidado, muito estudo. E esta comissão foi presidida pelo Papa Bento XVI, considerado hoje o maior teólogo vivo da humanidade. Então, uma solidez da doutrina católica está no Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana de 1992, meus amados irmãos. Então, é riquíssimo o nosso catecismo. É justo afirmar que este catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade o meu convite. Qual é o conteúdo básico do catecismo? Então, qual o conteúdo básico, né? O próprio Papa nos responde. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Dever ter em conta as explicações que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Lembrando, meus amados irmãos, que antes deste catecismo tinha o catecismo de São Pio X, que também aconselho vocês a lerem, né? É muito bom o catecismo de São Pio X, muito claro. Este, claro, é mais completo porque já apresenta novas situações, novos problemas que foram surgindo. Tradicionalmente, o catecismo é dividido em 4 partes. Na primeira parte, o credo, que são os dogmas básicos da nossa fé. Na segunda, a sagrada liturgia e os sacramentos. Terceiro, o agir cristão, a moral católica e os 10 mandamentos. E quarta, a oração cristã, centrada no Pai Nosso. O Papa faz questão de destacar o valor doutrinal do catecismo. O catecismo da Igreja Católica que aprovei é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo-o como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Depósito, Fidei Depósito, né? Constituição Apostólica. Então, meus amados irmãos, aí nós vemos a solidez. O Catecismo da Igreja Católica tem muitas citações da Bíblia, ou seja, está todo embasado na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição da Igreja Católica, que forma o tripé da nossa fé cristã, católica, apostólica, romana. Creio que todas essas palavras mostram a importância fundamental do catecismo na vida da Igreja,
que ninguém ouse desprezar este catecismo ou negar sua profundidade, pois estaria negando a fé da própria Igreja. É fácil e prático usar o catecismo para facilitar o seu uso. Ele foi numerado em parágrafos de 1 a 2865. No final do texto, encontramos um índice temático em ordem alfabética que facilita encontrar o assunto que se deseja. Por exemplo, se você quer saber o que a Igreja ensina sobre o purgatório, procure esta palavra no índice temático. Você encontrará os números 1030 e seguintes até 1472. Isto quer dizer que estes parágrafos falam sobre o purgatório. Assim, fica fácil tirar as dúvidas que temos sobre a nossa fé católica. Aprenda a usar o catecismo e ensine as outras pessoas a usarem. É um grande serviço que se presta à Igreja. E como é, meus amados irmãos, necessário conhecermos a doutrina, a fé da Igreja, né? Porque hoje são grandes os perigos e os riscos, né? A teologia da libertação com seus males enraizados na nossa igreja, principalmente aqui no Brasil, né? Na nossa diocese, que infelizmente não forma os catequistas no catecismo da Igreja Católica, né? Dão inúmeras formações, mas infelizmente essas formações estão enviesadas pela teologia da libertação, que é um grande mal para as nossas crianças. E, como eu disse, da importância do catecismo, eu senti esta necessidade porque nas formações que participei se via muito a teologia da libertação ali intrínseca, enraizada como um grande mal. A partir do momento que eu comprei o catecismo da Igreja Católica, que comecei a ler, que comecei a falar, a denunciar os erros da teologia da libertação, meus amados irmãos, a gente via na cara dos outros irmãos cristãos que eles não conheciam o catecismo, ou se conheciam, ficavam tímidos em denunciar, em falar do erro, né? E como cristãos católicos, nós devemos falar embasado no catecismo da Igreja Católica, nos documentos da Igreja, né? Falar sobre os erros do comunismo, né? Que já foi denunciado pela aparição de Fátima, de Nossa Senhora em Fátima. Então, é isso que nós devemos fazer, denunciar. É isso que um profeta faz, anuncia e denuncia. Anuncia a verdade, a palavra da fé, levada seja pela Sagrada Escritura, seja pelo Catecismo da Igreja Católica, que está todo embasado na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério da Igreja, seja pelas verdades de fé. Meus amados irmãos, nós devemos anunciar e denunciar. É tempo de um pequeno intervalo e já retornamos, meus amados irmãos. Bom, meus queridos ouvintes, como eu falei sábado passado, a nossa capela está precisando de uma grande reforma. Por conta disso, a Paróquia Imaculada Conceição está fazendo aí uma grande campanha para restauração da capela. O que posso fazer para ajudar? Você pode aí estar fazendo a doação através do Pix, no CNPJ 0751-3336/0031, dígito 12, Paróquia Imaculada Conceição. O Banco do Brasil na conta corrente, agência 9563 e na conta corrente 22584, dígito 3. E você pode também falar conosco através do 088-99629-0112. Esse é o número que você poderá estar mandando aí o seu comprovante. Qual a quantidade? Não importa. A quantidade é você que decide
É o que o seu coração mandar e o que você puder. E desde já, que Deus possa abençoar você com muita abundância, muita saúde. Já retornamos, meus amados irmãos, deste pequeno intervalo, tempo de beber uma água, ouvir uma música, e já estamos de volta. Então, como nos disse o Papa São João Paulo II, que o catecismo é o melhor dom que a igreja pôde fazer. Vamos continuar falando mais sobre a apresentação do catecismo. Ao apresentar o catecismo para toda a igreja através da Constituição Apostólica Fidei Depositum, o Papa ressaltou muitas coisas de grande importância sobre o valor doutrinal do texto. Afirmou: o catecismo da Igreja Católica que aprovei no passado, dia 25 de julho de 92, e cuja explicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica, pelo magistério da Igreja. Vejo-o como uma norma segura para o ensino da fé. Ou seja, o Papa ordena, infelizmente, não foi obedecido por muitos bispos e muitos fiéis. Infelizmente, a desobediência vem nas nossas entranhas desde Adão e Eva, que desobedeceram. Com ênfase, o Papa pede que todos, pastores e fiéis, usem assiduamente o catecismo. Então, peço, portanto, aos padres, pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprirem a sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. E repete sua importância. Aí ele vai repetir cada vez mais, insistir, como grande santo que foi, como grande papa e pastor da igreja que ele foi. Ele insiste tanto aos bispos como aos fiéis leigos, aos catequistas. O catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança e queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Então, aqui já me dirijo aos irmãos separados, aos evangélicos, aos protestantes, que muitas vezes atacam sem conhecer a nossa fé, que leiam o catecismo da Igreja Católica. Eu duvido que eles vão ver a doutrina da Igreja Católica como eles veem. Vão ver de uma nova forma, um novo olhar, a verdade e a força da doutrina da Igreja Católica. Essas palavras do Papa deixam claro a importância enorme do catecismo para a Igreja e para cada um de nós que quiser servi-la. Este é o texto de referência, seguro e autêntico. Daqui para frente, ninguém mais pode viver o catolicismo a seu próprio modo, como se a Igreja não tivesse uma doutrina oficial. Ninguém poderá discordar dos seus ensinamentos, ainda que seja um teólogo, padre, bispo ou até cardeal. Então aqui nós já vemos a opinião do professor Felipe Aquino, que também é a de muitos teólogos, de muitos bons bispos e bons sacerdotes que realmente estudam, que leem o catecismo da Igreja Católica e também o ensinam. Podemos dizer que o catecismo põe fim a todo achismo ou axiologia dentro da Igreja. Com a publicação do catecismo devem acabar as opiniões próprias em discordância com a doutrina oficial da Igreja, que tanto mal fazem aos fiéis. Então lá nós vamos achar vários temas como o comunismo, como o aborto,
Por que que a igreja é contra o assassinato de crianças no ventre de suas mães. Então, toda esta sólida formação, meus amados irmãos. E, infelizmente, ainda tem muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãos católicos, que não conhecem a fé e acabam defendendo essas práticas que a igreja condena, como também a teologia da libertação. Ao discursar aos bispos do Brasil, aí ele vai reforçar, cada vez mais. No Regional Centro-Oeste da CNBB, que estiveram em visita ad limno apostolorum em Roma em 29 de janeiro de 96, o Papa falou da importância do catecismo para formar bem a consciência do povo. Formai-lhe a consciência reta, coerente e corajosa. Deixai-me deste modo insistir sobre a conveniência de valerem-se todos do Catecismo da Igreja Católica para uma correta interpretação desta e de outras verdades da nossa fé. Então aqui, meus amados irmãos, fiz questão de repetir as palavras de São João Paulo II, que ele tanto insistiu para que os bispos ensinassem, para que os padres ensinassem, para que os fiéis leigos fizessem uso do catecismo da Igreja Católica. Então, para facilitar o seu uso como o texto de referência da fé e da moral católica, o catecismo traz no seu final um índice temático valiosíssimo, como falei. Então, você vai lá no final, no índice, você procura um tema que você tem dúvida e vai lá, tem a referência dos parágrafos, tem as citações bíblicas, tem as palavras dos santos, dos grandes santos da nossa igreja. Cada um dos seus 2.865 parágrafos é numerado e após as palavras-chave do índice temático, temos os números dos parágrafos que tratam do assunto procurado. Assim, por exemplo, se você quer saber a doutrina oficial da Igreja sobre o purgatório, como já falei antes, está lá nos números de 1030 a 1472. Basta procurar esses parágrafos e você terá o ensinamento sobre o purgatório. E assim sucessivamente sobre o comunismo, sobre o aborto, sobre sobre o que a igreja fala sobre a prática homossexual. Então está lá no Catecismo da Igreja Católica. Foram os bispos do mundo inteiro que pediram ao Papa a elaboração do novo catecismo. Então, através do concílio, na reunião de bispos do sínodo, eles pediram que o Papa fizesse um catecismo. Então, quando a primeira versão ficou pronta, o Papa mandou para todos os bispos, cerca de 3.000, opinarem e darem as suas sugestões. Após isto, ele aprovou-a em julho de 1992. Então, antes de ser aprovado, ele enviou, quando estava pronto, ele enviou uma cópia para cada bispo, para os bispos no mundo inteiro, que eles pudessem ler, estudar e aí mandarem as suas opiniões e as suas sugestões. Sem dúvida, é um marco na história da Igreja, pois este é o segundo catecismo oficial. O primeiro foi elaborado pelo Papa São Pio V, após o Concílio de Trento em 1566. Catecismus ex decreto convilium Tridentini, que fez frente à reforma protestante. É importante notar as circunstâncias em que a Igreja elaborou o primeiro catecismo, chamado Romano. Foi para enfrentar a enxurrada de heresias do protestantismo que ameaçava a fé católica em toda a Europa. O novo catecismo atualizou o primeiro sem nada revogar sobre os dogmas da fé.
Muitos problemas surgiram nestes 430 anos que nos separaram da elaboração do primeiro. Da mesma forma que o Catecismo Romano foi elaborado para expor com clareza a fé católica, então conturbada por Lutero e seus seguidores, o novo Catecismo nos é dado hoje pelo Espírito Santo como um instrumento poderoso de evangelização, de acordo com o magistério da Igreja, a tradição e a Bíblia. Ele é a mais autêntica interpretação da revelação divina, oral e escrita. Podemos então caminhar com a Bíblia numa das mãos e o catecismo na outra. Assim estaremos seguros na fé. Com toda certeza, meus amados irmãos, se nós, cristãos leigos, estudássemos o catecismo da Igreja Católica, lêssemos a Bíblia, nós estávamos seguros na doutrina da Igreja Católica. Não nos desviaria os erros teológicos, os erros ensinados pela teologia da libertação, pelo comunismo e todos os males sociais que nós enfrentamos hoje na Igreja. Então, a Igreja dispõe agora desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que servirá como instrumento válido e legítimo ao serviço da comunhão eclesial e também como texto de referência segura e autêntica. A catequese encontrará nesta genuína e sistemática apresentação da fé e da doutrina católica uma via plenamente segura para apresentar com renovado impulso ao homem de hoje a mensagem cristã em todas e em cada uma de suas partes. A inteira atividade catequética poderá conhecer um novo e difundido impulso junto do povo de Deus, se souber usar e valorizar de maneira adequada este catecismo pós-conciliar. Infelizmente, meus amados irmãos, a gente vê que ainda precisamos de catequistas que estudem o catecismo da Igreja Católica. E aqui eu volto a insistir, meus amados irmãos, quem ainda não tem, compre. Compre o Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, capa amarelinha. Se não quiser comprar, existem sites na internet, como do Vaticano, que você pode baixar em PDF, né, para quem gosta de ler no computador, no celular, baixe em PDF. Então, surgiu uma dúvida numa conversa, já tem como você consultar em PDF no seu celular. Multiplice e complementar é o seu uso, que se pode e se deve fazer deste texto para que se torne cada vez mais ponto de referência para a inteira ação profética da Igreja, sobretudo neste tempo em que se adverte de maneira forte e urgente a necessidade de um novo impulso missionário e de um relacionamento da catequese, relançamento da catequese. Realmente, meus amados irmãos, urge que nós possamos fazer uso deste instrumento que é o Catecismo da Igreja Católica. Ele representa um válido e seguro instrumento para os presbíteros na sua formação permanente na pregação, para os catequistas na sua formação remota e próxima para o serviço da palavra, para as famílias no seu caminho de crescimento rumo ao pleno exercício das potencialidades íncitas no sacramento do matrimônio. Os teólogos poderão encontrar no catecismo uma autorizada referência doutrinal para a sua incansável investigação. De modo geral, será mais do que nunca útil para a formação permanente de todo cristão,
que, consultando-o tanto de maneira contínua como ocasional, poderá redescobrir a profundidade e a beleza da fé cristã, e será conduzido a exclamar com as palavras da liturgia batismal: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, e gloriarmos-nos de a professar em Cristo Jesus nosso Senhor. Rito de celebração do batismo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, quando eu digo nós, eu me incluo também, a fazer uso frequente do Catecismo da Igreja Católica. Eu procuro sempre estar lendo. Hoje não trouxe, infelizmente, nenhuma citação, mas aqui no texto nós vemos todo embasado no Catecismo da Igreja Católica por uma pessoa que estudou profundamente o Catecismo, que foi o professor Felipe Aquino. Ele também dispõe uma formação em áudio, que infelizmente ainda não tive como adquiri-la, né? Mas ele vende no site da editora Cleofas. Convido o clero e os fiéis a um contato frequente e intenso com este catecismo, que confio de modo especial a Maria Santíssima. Como um padre mariano, São João Paulo II jamais termina um texto sem falar da nossa Mãezinha do Céu, nossa Mãe Santíssima. E o Papa termina dizendo: repetir-se-á, assim, de algum modo, a estupenda experiência do tempo apostólico, quando cada crente ouvia anunciar na própria língua as grandes obras de Deus. Num certo sentido, poder-se-ia aplicar a esta circunstância a expressão paulina: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Então, meus amados irmãos, está aí a solidez da doutrina da nossa Igreja Católica, a solidez dos ensinamentos dos apóstolos, da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da nossa salvação. Meus amados irmãos, esta palavra já nos diz muito, né, sobre a hipocrisia. Jesus vem aqui nos alertar que é muito mais essencial à vida humana, né, do que simplesmente um preceito puro e simples, vazio, né, que era a prática de guardar o sábado. Hipócrita porque os fariseus guardavam o sábado em certas ocasiões, mas no que lhe convinha já faziam o que lhe era conveniente. E Jesus vai justamente denunciar esse erro, né, da hipocrisia, né, como também do costume de lavar as mãos. E Jesus vai alertar que é do interior que nós precisamos cuidar, porque é do coração que tanto vai nos emanar as pútridas tendências que nós temos, como também as coisas boas. Então, o homem tira do seu bom tesouro, ou seja, do coração, aquilo que ele tem.
seja bom ou ruim. Então sai do coração, sai de dentro, e não é de fora que vem, ou seja, das práticas exteriores, puramente exteriores, só para serem vistos, né? E é esse erro que Jesus denuncia e combate muitíssimos com os fariseus, que na época adotavam práticas exteriores, mas que não se aprofundavam no conhecimento da fé, ensinada pela Torá. Ou seja, Jesus, como judeu, conhecia muito bem a Torá e a profundidade dos seus ensinamentos, e ele sabia que o que estava contido lá, assim como nós vemos no Catecismo da Igreja Católica, eram as verdades de fé de um pai preocupado com os seus filhos, né? Nosso Pai do céu, Deus, que vai conduzir e formar o seu povo pela Torá, pelos profetas, pelos salmos, né? Pelas leis, os livros da lei, Deuteronômio, Levítico, Números. Então, ele vai e conduz o povo a uma formação profunda no seu ensinamento, preparando para a chegada do seu Filho único e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta necessidade hoje ainda está presente, pois Oséias já nos alerta que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, meus amados irmãos, está aí a profundidade da doutrina da fé no catecismo, disposto para cada um de nós que buscamos a verdade da fé, renunciar os nossos maus caminhos, o nosso axiologismo, achamos ou então simplesmente tiramos uma parte da doutrina, nisso aqui eu concordo, nisso aqui eu discordo, então por isso eu vivo isso aqui. E a doutrina da fé, a doutrina católica exige justamente este passo de fé e de renúncia para abraçarmos toda a doutrina. Porque quando eu renuncio uma parte e não, eu acredito nisso aqui, isso aqui não me convém, seja sobre a teologia da libertação, seja sobre o aborto, seja sobre o homossexualismo e tantos outros problemas sociais que estão relatados no Catecismo da Igreja Católica, eu não sou católico quando eu digo isso, porque quando eu professo a fé, eu abarco todos os dogmas, todas as verdades de fé contidas no ensinamento da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Rezemos, meus amados irmãos, esta Ave Maria, encerrando o programa de hoje, pedindo a ação do Espírito Santo, a intercessão de São Gregório Magno, bispo e doutor da Igreja, grande santo, para que ele possa interceder pelos sacerdotes, para que abram os olhos e façam uso do catecismo da Igreja Católica nas formações dos catequistas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Já finalizando o programa de hoje, meus queridos ouvintes, eu queria agradecer a você pela participação, pela sintonia. Lembremos sempre que ainda hoje, meus irmãos, Jesus nos convoca a colaborar para continuar a missão de evangelização que ele começou aqui na terra. Seja você também um discípulo de Jesus. Participe das pastorais da sua igreja. Todos nós somos pelo batismo chamados a seguir e anunciar a palavra de Deus. E para isso é preciso fazermos uma verdadeira convenção. Vamos deixar as coisas do mundo e seguir a Jesus. Como ele mesmo diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E que possamos estar analisando a nossa vida, fazemos esse exame de consciência. O que eu estou fazendo de positivo para o reino dos céus? Que a gente possa estar fazendo isso. Comece indo à missa amanhã. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Católico que é católico, vai à missa aos domingos. Um forte abraço a todos vocês. Estamos esperando vocês aqui no próximo sábado. Continue em sintonia
porque vem aí Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço.